E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O tema de hoje: quando eu criei esse canal no ano de 2017, eu fui orientado pelos meus advogados a evitar citar nomes, usar imagem de terceiros e também não falar da minha vida pessoal. É assim, ó, eu não posso me calar diante de inúmeras injustiças que aconteceram comigo por culpa da Igreja Congregação Cristã no Brasil. E hoje eu resolvi abrir pequenas exceções. Uma delas, compartilhar com vocês a época em que eu vivia com meus familiares e o meu pai buscava a palavra para Deus, o Deus da CCB, matar o seu próprio filho, que sou eu. Triste isso. Então eu passei por toda essa situação. Por que meu pai fazia isso comigo? Eu dava trabalho? Não. Fumava? Fazia a lista aqui com o dedo. Eu fumava? Não. Usava drogas? Não. Andava com uma companhia? Não. Arrumava confusão por aí? Não. Eu vou revelar para vocês um motivo que levou meu pai a ficar muitos anos buscando a palavra para que o Deus da CCB me destruísse. É esse aqui, ó. A televisão. Uma das doutrinas heréticas da CCB, a proibição de ter uma TV, foi a causa de eu ter que sair da casa dos meus pais e viver uma vida unipessoal, eu e eu. Foi assim, meus queridos. Depois que eu batizei na CCB, eu passei por uma situação muito triste, na qual eu fiquei acamado, né? E desenganado pelos médicos. Aí aconteceu. Foram meses e meses lutando para voltar à vida normal. Quando eu saí daquela situação, ou melhor, eu consegui sair daquela situação, mas com muitas sequelas. Isso eu não posso entrar em detalhes. Aí que aconteceu? Fiquei revoltado. Eu batizei na CCB para servir a Deus e não ser destruído. Eu fui completamente destruído. Você não faz ideia do que eu passei. Não só eu, mas depois de um tempo minha família, a Irmandade, grande parte da Irmandade aqui no interior de São Paulo, todo mundo que se atreveu a batizar na CCB acabou sendo aniquilado. Eu fui um dessas listas. Então, meus queridos, revoltado, né, com as sequelas e cicatrizes e algumas coisas, né, que eu fiquei. Eu diminuí a minha frequência
ir nos cultos e comecei a me tornar um atalaia. O único culto que eu ia todo domingo era de reuniões de jovens e menores. Meus queridos, quando eu chegava ali para participar do culto, a pregação de palavra feita pelo cooperador de jovens, quase todas as vezes era sobre televisão. Ele pregava, falava que quem tinha esse aparelho e falecesse em frente dele ia direto para o inferno, que não era certo servos de Deus ficar deixando de ir no culto para assistir TV. Enfim, todos os cultos naquele tempo que eu ia nas reuniões de jovens, assim, as pregações, fala de palavras, as pregações era sobre a televisão, condenando o uso da TV. A Irmandade mais antiga vai lembrar disso. Então, meus queridos, existe um ditado mundano, eu sei que nós não somos desse mundo, né, porque dele o maçom Luiz Francisco nos tirou, mas existe um ditado que diz assim: quem desdenha quer comprar. De tanto aquele cooperador ficar falando de televisão, não pode ter televisão, se morrer de televisão não vai para o inferno, se ter televisão não pode orar na igreja, não pode testemunhar, não pode orar, não pode fazer nada, perde a liberdade, enfim. Até testemunhos ele contava lá, falando de crente que morreu na televisão e foi para o inferno e perdeu a vida eterna, enfim, meus queridos. De tanto ele falar nisso aí, me despertou uma desconfiança. Eu sempre tive instinto de atalaia, sempre. No auge da minha juventude, eu já era um atalaia. Aí aconteceu, eu resolvi, por conta própria, investigar a vida pessoal daquele cooperador, né? E descobri onde ele morava. Aí ele não sabia, mas eu ficava vigiando a casa dele. Aí um dia ele deixou a porta da sala aberta e eu passei na calçada olhando para dentro da casa dele. Ele não me conhecia muito bem, né? Aí eu vi esse cooperador de jovens da CCB que pregava contra a televisão, assistindo uma televisão na sala da sua casa e de bermuda e sem camisa. Então, meus queridos, isso aí me subiu um nó na garganta. Porque naquela época a Irmandade era proibido de ter televisão. Hoje a CCB está aí fazendo uso dela e ainda apelidando os cultos online de santo, né? Esses hipócritas, fariseus hipócritas. Então, meus queridos, quando eu cheguei em casa, minha Santíssima Mãe, na época, era viva. Aí eu contei para ela falou: meu filho, não comenta isso com ninguém. Aí meu pai chegou e eu fui falar com ele, né? Aí eu falei: pai, eu vou comprar a televisão para me assistir. Ele falou: não, aqui nessa casa você não coloca esse aparelho diabólico. Eu falei: mas pai, o cooperador, eu vi o cooperador de jovem assistindo televisão na casa dele, de bermuda, sem camisa. Se ele pode, por que eu não? Entrega na mão de Deus. Se ele tem esse aparelho, ele vai dar conta para Deus, ora por ele. Então, meus queridos, eu teimei e comprei esse aparelho. Na época, próximo da minha casa, eu sempre trabalhei, né, meus queridos? Tinha meu dinheiro. Aí, na época, tinha uma loja de uma senhora que vendia artigos do Paraguai, próximo da minha casa. Aí eu fui com a minha mãe sempre me apoiou, é por isso que eu defendo ela nos meus vídeos, sempre me apoiou, minha Santíssima Mãe. É por isso que todo vídeo meu, se for para tocar na memória dela, eu presto condolência e trato ela como Santíssima, né? E sempre vai morar no meu coração. Então, meus queridos, minha mãe foi junto comigo e eu comprei essa televisão. Do dia que eu coloquei esse aparelho dentro de casa, desde o primeiro dia começou uma guerra. Meu pai chegava do serviço, via o aparelho ligado, falava:
você não pode ficar com esse aparelho aqui em casa, aqui é tudo crente, e não vai ficar mal visto diante da Irmandade, isso aí é um aparelho diabólico, só tem o que não presta, aparelho de prostituição. Enfim, meus queridos, os meses foram passando, tinha discussões, mas os meses foram, mas não eram assim, aquelas acaloradas. Os meses foram passando, até que chegou o dia, meu pai chegou nervoso, e viu essa televisão e começou um escândalo. Ele começou a me xingar de louco. Ele me xingava de louco. Você é louco trazer um aparelho desse para dentro dessa casa? Não, meus queridos, foi uma discussão daquelas que vocês já sabem, né? E o resultado foi que o meu pai, o meu velhinho, chamou a polícia. E foi aquela confusão de vizinho ficar na frente de casa olhando. A casa dos crentes, né, da CCB, tudo crente lá. Uma confusão daquela. Resultado, apanhei da polícia, eu apanhei da polícia. Fui ao CCB, o que eu passei, CCB, você vai pagar por tudo isso. Tá? Você vai pagar, não é ameaça não, você vai pagar. Vocês estão aqui na internet, né, pagando de santo aí, apelidando esses cultos heréticos de santo culto a Deus, palavra gloriosa, isso aí tudo mentira. Tudo que vocês querem é dinheiro, seus mercenários, golpistas. Então, meus queridos, daquela confusão, sobrou para mim, né, eu fui algemado, apanhei da polícia. A polícia batia com um revólver na boca do meu estômago, apanhei, sabe, de virar de ponta cabeça, vários policiais me batendo, tudo a mando do meu pai. Então, meus queridos, eu comento isso com vocês emocionado, né? Eu tenho que falar isso aí, tenho que falar. Passei muitas injustiças por causa da CCB, essa é uma delas. De menor potencial, teve coisas aí que aconteceu comigo. Então, meu pai, antes de me expulsar de casa, cometeu uma maldade muito grande comigo, muito, na qual eu não vou compartilhar com vocês, porque isso fere, ou melhor, destrói a minha dignidade, né? Ele cometeu, aí eu ainda falei para ele, pai, eu nunca, é assim, meus queridos, dentre os meus irmãos, né, eu era o único que falava e cumpria. Então, dessa maldade que meu pai fez comigo, eu falei, pai, eu nunca vou te perdoar. Grava isso na sua mente, isso que você está fazendo, eu nunca vou te perdoar. A resposta dele, pode levar. Então, meus queridos, depois disso, minha mãe conseguiu convencer meu pai a eu voltar para casa. Aí aconteceu de eu ser expulso de forma definitiva. Aí aquela senhora que deixou eu morar em um cômodo, né, ciente disso aí, ficou com dó e ela deixou eu morar no fundo da casa dela. Fiquei morando vários meses ali, sem pagar nada. Depois de um tempo, o marido dela começou, né, a ir contra. Aí comecei a pagar aluguel de R$50. Aí aquele ambiente já não era favorável para mim, enfim. Então, depois que eu saí da casa do meu pai, eu morei em vários lugares. Entre eles, assentamento, para quem não sabe, assentamento é favela. Morei em Favela Brava, onde tinha alta periculosidade, enfim. Então, meus queridos, mais de 20 anos depois, após a migração da CCB para a internet, o meu pai resolveu bater na minha porta. Para quê? Para pedir perdão. Então, meus queridos, a promessa que eu fiz para ele quando eu saí da casa, eu tive que manter.
ele ficava sentado aqui na calçada de casa, batia no portão, falava: meu filho, me perdoa, meu filho. Aí, o que aconteceu? Isso aí começou a chamar a atenção dos vizinhos. Os vizinhos veio conversar comigo e falou: ô Rafael, quem é aquele senhor que está sentado ali na calçada? Aí, meus queridos, infelizmente eu tive que comentar a minha vida pessoal com o vizinho. Eu tive que explicar que a maldade que meu pai fez comigo. E alguns deles deram razão para mim. Então, o tempo passou até que meu pai, né, próximo de ir embora desse mundo, mandou me chamar lá na casa dele. Para quê? Para pedir perdão. E eu fui, meus queridos, eu fui, porque eu sou um ser humano, eu não tenho coração de pedra. E quando eu cheguei, eu não entrei na casa lá, né, dele, eu fiquei só na garagem. Veio meus familiares de São Paulo também, né, não são da CCB, para tentar uma reconciliação ali. Aí o que aconteceu? Ele, de cabeça baixa, pediu perdão para mim. Eu perdoei, eu perdoei meu pai, que me jogou na rua por causa de um aparelho de televisão, culpa da CCB. Então, meus queridos, seria injusto da minha parte, né, eu não perdoar meu pai nos últimos momentos de vida dele. Então, meus queridos, essa é um resumo, né, do que eu passei por causa das doutrinas insanas da CCB. Eu aproveitei para perguntar para o meu pai, né, antes de ele falecer, o que ele achava da CCB na internet. E a resposta dele foi essa: a CCB vai dar conta para Deus. Na mente do meu pai, infelizmente, a CCB, ela é o caminho, a verdade, a vida. Sem a CCB não existe salvação. Ele é um crente antigo, batizou no ano de 1984. Outra coisa que eu quero falar aqui: em São Paulo, eu congreguei junto com meu pai por muitos anos como testemunhado. Na época que eu era testemunhado, eu tinha mais direitos, né, do que após batizar na CCB. Depois que eu batizei na CCB, apareceu olha, eu não podia fazer nada. Eu não tinha liberdade para nada. Tudo era pecado. Televisão não podia. Ouvir rádio não podia. Vestir uma bermuda não podia. Não podia fazer nada. Meu pai ficava no pé nosso. A minha família, para quem não sabe, veio do catolicismo de São Paulo. Nós éramos católicos. Então, quando nós veio de São Paulo para Americana, aqui, na época eu era testemunhado, então aqui eu fui para a igreja batista. Inclusive, me arrependo muito de ter trocado a batista pela CCB. Devia ter ficado lá. Entendeu? Era bem melhor. Não tinha heresia. O culto era... tocava guitarra, alguns instrumentos, tudo na alegria, os irmãos super unidos. Na CCB, aí o resultado. Então, meus queridos, quando eu saí de casa, eu trouxe essa bichinha comigo. Tem mais de 20 anos, tem muito tempo. Vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe comigo. É pecado ter uma televisão. CCB, é pecado ter uma televisão, né?
E agora vocês estão fazendo uso dela. Viu o CCB do Brás? Aproveitar para mandar um papo reto a esses fariseus hipócritas. Então, eu tenho esse canal aqui nessa rede social. Já tem mais de 7 anos. Então, esse canal não é monetizado. Eu não peço ajuda para os meus inscritos, nem seguidores. Tudo aqui é de forma gratuita. É um canal sem fins lucrativos, o que é justo. Agora, por essa situação triste que eu passei, eu exijo da Congregação Cristã no Brasil uma indenização por danos morais, mas assim, sem envolver o judiciário. Se for para o judiciário, né, já prescreveu, tem mais de 20 anos. Então, meus queridos, a CCB ela tem que pagar pelos seus erros. Outra coisa, o fato de eu ter sido destruído depois de batizar na CCB, perder tudo praticamente, de eu ter que sair de casa, não é um motivo de eu ter criado canal para criticar ou falar contra, em desfavor a essa seita. Isso aqui que eu faço é porque eu recebi um chamado de cima, assim como o apóstolo Paulo recebeu um chamado de Cristo a caminho de Damasco. A mesma coisa aconteceu com esses ex-servo inútil. Desde o primeiro dia em que eu tive que sair de casa até agora, eu venho investigando a Congregação Cristã no Brasil. Tenho armazenado nos meus computadores um grande acervo de informações históricas, contendo documentos, vídeos e outro tipo de informação. O calor externo aqui é muito quente. Então, meus queridos, eu tive que aprender a viver sozinho. Sabe o que a minha Santíssima Mãe pediu para o meu pai antes de falecer? Para trazer eu de volta para casa. Mas eu não queria, meus queridos. Não quis. E é melhor assim, do jeito que eu estou agora, sozinho. Pelo menos eu tenho paz aqui. Posso dormir a hora que eu quiser. Posso assistir televisão. Posso vestir a roupa que eu quiser. Não tem ninguém para encher o saco. Meu pai me humilhava diante da vizinhança. Me chamava de louco. Meu pai me chamando de louco só porque eu tinha uma televisão. E eu falando para ele: pai, o cooperador lá, a televisão que o cooperador jovens tinha, aquelas 32 de tubo, hoje consideradas como obsoletas, né, antigas. Ele tinha televisão e pregava contra. Isso aí foi estupim, ou seja, foi o motivo de eu colocar uma televisão em casa e virou uma guerra que você não faz ideia. Ele buscava a palavra, chegava em casa e falava assim: ó, eu busquei a palavra e Deus falou lá que vai te matar. Ó, e era o meu pai, hein? E era o meu pai. Por quê? Por causa de fanatismo religioso. Antes dele falecer, eu fiz questão de mostrar a foto do maçom Luigi Franciscuni
o fundador da congregação cristã no Brasil, sentado na sala da sua casa, ou melhor, deitado, né, no sofá da sala da sua casa, bem à vontade, assistindo uma televisão enorme. E ele duvidou da autenticidade. Ele falou, não pode ser. Eu falei, é sim. Foto original. Então, meus queridos, é aquela história, nós não pode. Se eles fazem, né? Os hipócritas da CCB do Brasil, hipócritas. Se Deus me recolher hoje ou amanhã, eu vou deixar esse mundo, vou sair desse mundo feliz. Por quê? Porque eu vi com meus olhos e eu vi com os meus ouvidos a CCB pagando a língua e todo o mal que ela fez ao povo brasileiro. Essa seita diabólica, mentirosa, hipócrita, governada por homens que não valem um centavo, ministério mentiroso, corrupto. E é isso aí, tá ok? Não tô aguentando a quentura do terno. Um abraço.